Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou José Roberto Cristofani e o tema de hoje é a letalidade do racismo e da violência. Por esses dias, ao pegarmos nosso celular na mão, ficamos paralisados. Diante da chocante cena gravada por uma adolescente com o seu celular e que nós assistimos em tempo real, a cena do assassinato lento, cruel e covarde de George Floyd, cometido por um policial violento nos Estados Unidos. Estamos todos chocados, sem dúvida, mas precisamos sair desse estado de paralisia e fazermos frente a esse e outros acontecimentos tão violentos contra as pessoas. Devemos refletir sobre eles com a Bíblia na mão. E precisamos fazer isso como vocacionados, como pastores e pastoras do rebanho de Deus. Que tal a letalidade do racismo e da violência como um tema de pregação? Pois bem, se você acha que a letalidade do racismo e da violência é um bom tema para um sermão, uma pregação, então minha sugestão é que trabalhemos nisso. Não vou, como já expliquei, fazer um sermão sobre o racismo ou sobre a violência. O que eu desejo é ajudar você a preparar mensagens bíblicas que se conectem com essa brutal realidade. O cruel assassinato de George Floyd é um fato com um potencial de mobilização e conscientização incríveis. E devemos ter o cuidado para não usar essa notícia como um trampolim para construir uma pregação, mas fazer uma reflexão séria sobre o ocorrido. Esse acontecimento tão brutal pôs às claras, novamente, o racismo e a violência policial. Para citar apenas dois aspectos do lamentável episódio. Mas não foi apenas nos Estados Unidos que milhares de pessoas foram para as ruas protestar contra a violência e o racismo. O mesmo ocorreu em outros países, até mesmo na Europa. Aqui no Brasil, os protestos contra o racismo e a violência foram mesclados com manifestações a favor e contra o governo federal. O racismo vem sempre acompanhado de sua irmã gêmea, a violência. O racismo e a violência contra os negros é um dos legados da nossa triste história escravista. Ainda que a violência atinja também outras pessoas, especialmente as mais pobres e vulneráveis, o assunto do dia é a maneira preconceituosa, hostil e violenta com que são tratadas nossas irmãs e nossos irmãos negros. De pastores como nós e profetas, a sociedade espera que nos pronunciemos acerca de tal hostilidade e brutalidade. A sociedade espera que façamos isso a partir de um ponto de vista teológico, pois análises psicológicas, histórias, sociológicas, etc., a sociedade vai buscar em outras fontes com mais autoridade nessas áreas. Portanto, nossa tarefa como formadores de opinião é elaborar reflexões sobre os acontecimentos diários do ponto de vista bíblico e chamar as pessoas para refletirem sobre o assunto. Também sob a ótica do pregador. Em uma análise mais profunda, a partir da ótica pastoral, devemos buscar, descobrir e revelar as dimensões ocultas que não estão aparentes na superfície, mas que estão na raiz do racismo, da violência e de muitos outros males humanos. Para uma reflexão sobre o racismo e a violência, tendo como pano de fundo não apenas a notícia da morte absurda de George Floyd, mas o racismo estrutural e a violência institucionalizada em nosso país, proponho as seguintes 4 possibilidades de leitura bíblica,
que podem nos levar, certamente, a diversas direções para questionar e condenar a letalidade do racismo e da violência. A primeira possibilidade que eu vejo é ler o texto bíblico através do viés conceitual. Procure um conceito universal que se opõe ao racismo e à violência. Um dos conceitos fundamentais da Escritura é que todos fomos feitos à imagem de Deus. Lemos essa declaração universal da dignidade humana no livro do Gênesis, capítulo 1, versos 26 e 27. E é a partir dessa imagem divina que devemos ler todas as afirmações sobre a raça humana. Não importa, para a composição dessa imagem de Deus, a etnia, o sexo, a religião, a idade, entre outras coisas. Pois se trata de uma imagem interior, do sopro divino em todos nós, da dignidade, dos direitos, da beleza, da poesia e de tudo aquilo que nos faz humanos. Esse conceito de igualdade entre as pessoas necessita ser sempre reafirmado, porque a cada geração haverá aqueles que se sentem mais iguais do que outros. E o mais assustador é que eles lutam para impor seus supostos direitos e privilégios sobre os demais, seja por causa da cor da pele, da condição socioeconômica, gênero, da religião, etc. No mais das vezes, a luta que eles lutam é violenta e antidemocrática. A segunda possibilidade que eu vejo é ler o texto bíblico pelo viés simbólico ou metafórico. Tome um símbolo ou uma metáfora como ponto de partida. O sopro da vida é uma excelente metáfora, pois é o fôlego divino em nós. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2:7. Eis uma belíssima metáfora que pode ser trabalhada em relação ao sufocamento das pessoas que não podem respirar, porque aqueles que as perseguem estão sobre o pescoço delas, como lemos em Lamentações de Jeremias, capítulo 5, verso 5. Ouvimos muitas pessoas dizerem que estão sufocadas por causa de um relacionamento ou por causa do trabalho que realizam. E hoje, o sufocamento causado pelo Covid-19 é bem mais real. Falta o fôlego da vida para aqueles que estão necessitando de respiradores e para aqueles que literalmente estão sendo sufocados por joelhos assassinos. A letalidade é cruel nos dois casos. A terceira possibilidade que vejo é ler o texto bíblico pelo viés da própria realidade que o texto apresenta. Busque um episódio similar ao acontecimento que você está analisando, caso haja. Lembro, a partir do Antigo Testamento, de um episódio de brutalidade, crueldade e violência humana. O fato está registrado no livro de Josué, capítulo 10, versos 16 a 27. Josué manda seus capitães pisarem no pescoço de 5 reis considerados inimigos, para mostrar didaticamente como Deus faria com todos os outros inimigos deles. Esse tipo de comportamento para com os vencidos era um ato simbólico muito comum naquela época e naquela região. A lição do simbolismo era: não temam, nem se aterrorizem, sejam fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os seus inimigos. É Josué 10, verso 25. Depois de submeter os reis a essa humilhação e sofrimento, Josué manda matar os 5 reis e pendurá-los em estacas até o pôr do sol. Preciso ressaltar que não podemos avaliar uma cultura tão distante no tempo e no espaço
com critérios de hoje. Contudo, há quem tente justificar atos de brutalidade, crueldade e violência apelando para a retórica da violência, com base em textos do Antigo Testamento. Quem argumenta desta maneira afirma sem nenhum pudor que está a serviço de Deus e justifica toda violência em nome de Deus. Isso acontece em nossos dias ainda. Lembro aqui das palavras do Papa Francisco, que disse: justificar o ódio e a violência em nome de Deus é uma grave profanação. Aqui no Brasil, o número de ataques dos ditos evangélicos a religiosos de cultos afro, a judeus e a muçulmanos vem crescendo, como afirma a revista Isto É. A quarta possibilidade que vejo é ler o texto bíblico pelo viés existencial. Encontre uma situação na qual pessoas experimentaram preconceito, hostilidade e violência. Em um enigmático texto registrado em Números 12, de 1 a 16, Miriam fala contra seu irmão Moisés por dois motivos. Primeiro, ela o censura porque ele havia se casado com uma mulher etíope. E segundo, ela o questiona porque Deus só falava através dele. O texto é enigmático porque não dá detalhes sobre o motivo da censura de Miriam contra Moisés, por causa, obviamente, da mulher etíope. Mas a narrativa deixa transparecer a hostilidade de Miriam contra a nova cunhada negra. O enredo da história mostra que Miriam, ao ser punida com lepra por causa de ter falado contra seu irmão, ficou branca como a neve. Verso 10. O que não é um mero detalhe, mas um contraste muito interessante entre a pele negra da mulher de Moisés e a branquitude doentia de Miriam. Racismo é uma doença social. Alguns usam a expressão racismo é uma chaga social, o que dá na mesma. Tal doença é disseminada através do vírus da arrogância, do orgulho, da prepotência, da falsa noção de superioridade racial e por muitas outras atitudes, sentimentos e ideias distorcidas sobre a dignidade humana. Apresentei 4 possibilidades de ler a notícia sobre George Floyd. Elas são apenas alguns dos vieses possíveis. Certamente você encontrará outros. Note que eu me restringi ao Antigo Testamento, pois, em geral, o Novo Testamento é bem mais conhecido e bem mais fácil para nós cristãos fazermos os vínculos entre a nossa realidade e os ensinamentos de Jesus. Por isso, quero lembrar você de que é muito, mas muito importante na hermenêutica das passagens do Antigo Testamento submeter nossa análise ao crivo do Evangelho de Jesus. Bem, é isso aí. Era o que eu tinha para compartilhar com você. Espero que tenha gostado e que isso seja útil para o seu ministério. Você pode compartilhar esse vídeo, você pode se inscrever no meu canal, dar um badalo no sininho aí embaixo para receber as novidades. Então tá. Obrigado e até o próximo episódio da série A Ótica do Pregador, transformando notícias em mensagens bíblicas. Eu sou José Roberto Cristofani e um grande abraço.